Vamos para Abacuque, capítulo 3. Não é o texto áureo da mensagem, mas nós vamos iniciar aqui em Abacuque. Se for te ajudar, fica depois de não. Naum, Abacuque e Sofonias. Se você achar um desses dois, está em próximo. Sofonias, Malaquias, Zacarias, só vou voltar um pouquinho. A minha página 1219. Abacuque, capítulo 3, do verso 1 em diante. Assim diz: oração do profeta Abacuque na forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. A ira, lembra-te da misericórdia. Somente aqui. Dependendo da sua tradução, está escrito: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos faze-a conhecida. Essa é uma outra tradução do mesmo texto. Irmãos, entre os evangélicos, podemos dizer assim, né? Esta é a oração mais conhecida. Talvez até mais conhecida que o Pai Nosso. Nós não decoramos o Pai Nosso, mas parece que a oração de Abacuque a gente decora, né? Sempre quando buscamos avivamento, congressos com o nome de congresso de avivamento, usam esse texto, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos faz-a conhecida. Até o tema. Estamos iniciando hoje esse tema, Aviva, e vamos prolongar por 3 domingos. Iniciamos hoje, domingo que vem, dia 15, e no dia 22 estaremos concluindo esta mensagem. Mesmo sendo a oração mais conhecida, Abacuque está fazendo um pedido de vida. Ele está pedindo vida espiritual. Ele está fazendo um pedido para que Deus converta o povo. Um pedido para que o povo fosse transformado, que o povo tivesse a vida mudada, né? Que o povo recebesse o Espírito de Deus e recebesse a vida do Senhor. Isto é o avivamento. Quando olhamos para o profeta Abacuque, é até difícil fazer um estudo dele, porque pouco se sabe dele. O profeta Abacuque não é mencionado em nenhum livro histórico do Antigo Testamento. Nenhum livro. O livro dos Reis não menciona, o livro de Samuel, 1 e 2, não menciona, Crônicas, 1 e 2, ele é da época das Crônicas, né? Principalmente 2 Crônicas, quando fala do rei de Judá. Em momento algum o nome dele é mencionado. O nome de Abacuque é mencionado 2 vezes na Bíblia. Em Abacuque capítulo 3, verso 1, e Abacuque capítulo 1, verso número 1. Somente essas 2 vezes. Então, atribui-se o livro de Abacuque a ele, porque é o único nome mencionado aqui no livro. Sabemos que ele era um profeta. Você pode ver no capítulo 1, verso 1, pode acompanhar, diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Então, é a única informação. Agora, de quem que ele era filho, de qual linhagem que ele era, de qual tribo de Judá que ele era, de qual região que ele era, qual a idade dele quando ele foi chamado para ser profeta, não se tem informação alguma. Se tem apenas essa informação, que ele era um profeta. Mas nós encontramos aqui uma das orações mais poderosas que nós poderíamos ver em toda a palavra de Deus. Uma oração de meia frase, não é nem uma frase, uma oração de meia frase, mas uma oração muito poderosa. É interessante, amados, que Deus, ele levanta profetas somente como último recurso. Deus, ele levantava profetas no Antigo Testamento somente depois que os reis se desviavam, os reis de Israel.
Aí os sacerdotes ali do templo do Senhor ou do tabernáculo, dependendo da época, estavam ali subordinados aos ricos, estavam recebendo dinheiro para fazer alguma coisa, para esconder algum pecado, para esconder algum escândalo. Então é somente nesta época que Deus levantava o profeta, dava a ele algumas revelações, e ele vinha diante do povo e falava suas revelações ao povo, sempre com a intenção de arrependimento. Nós temos o costume de entender que o profeta é aquele que prevê o futuro. Temos esse costume aqui no século XXI, né? Vamos falar com o profeta para ele nos dizer se nós compramos ou se não compramos, né? Nós queremos aqui fazer uma obra aqui na igreja, vamos conversar com o profeta, ali naquela igreja que tem um profeta, vamos lá pedir para ele orar, para ele nos trazer uma palavra, se a gente faz, se a gente não faz, né? A intenção do ministério profético é trazer a palavra de Deus e o arrependimento. Prever o futuro é apenas uma palavra que Deus dava, era apenas uma sentença. Olha, se vocês não se arrependerem, isso vai acontecer. Se vocês não mudarem de vida, isso vai acontecer. Então, aí atribui-se hoje ao ministério profético uma prevenção de futuro, né? Então a gente vê o profeta, muitos crentes, bom, não é o nosso caso, graças a Deus, né? Isso não acontece nessa igreja, não é uma ironia. Não é uma ironia, falando que realmente aqui não acontece, né? Muitas pessoas procuram quem tem um dom de profecia como se fosse uma cartomante, né? Vou lá, vou ver qual a sorte de hoje, né? Vou lá ver quais os números do jogo de hoje, né? Então, tem pessoas que procuram profetas com essa intenção. Graças a Deus aqui isso não acontece. Então, o profeta, ele era um pregador que tinha a intenção de trazer um retorno. Então, ele era um reformador de todas as coisas. E o mais interessante é que Abacuque, ele não viu acontecer entre o povo de Deus o que ele orou. Aconteceu? Aconteceu. Mas ele não viu. Porque já foi muito após, quase 80 anos após a sua oração, que aconteceu o seu pedido. E nós vamos ver rapidinho. Só fazendo uma ressalva, verso de número 17, 18 e 19 do capítulo 3, assim Abacuque escreve: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que interessante, ele falou aqui que toda a forma de lucro da época dele, porque naquela época não existia indústria, né? Naquela época não existia mercado, então do que eles viviam? Da lavoura, do campo, das ovelhas e do cultivo de vacas. Então ele diz aqui, ainda que não hajam frutos, ou seja, a colheita não virou nada, chegou na época de colher e não deu fruto nenhum, ainda que as ovelhas morram todas, as malhadas morram, e ainda que as vacas não existam, as vacas morreram na seca, ou seja, acabou a comida, não tem mais esperança nenhuma. Aí ele diz aqui no verso 18: eu me alegrarei no Senhor e exultarei, eu vou pular de alegria diante do Deus da minha salvação. 19: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me porá para andar sobre as minhas alturas. Esta é a palavra de Abacuque. Ou seja, ele está falando aqui, ainda que eu não veja o que eu estou orando, ainda que eu não veja, eu vou me alegrar no Senhor. Nessa época de Abacuque, a nação de Israel estava desviada, aliás, a nação de Judá. Israel já nem existia mais aqui. Israel já estava lá cativo da Assíria, estava sendo escravo. Nesse momento, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha avisado que iria invadir Judá, iria levar os judeus escravos para a Babilônia. E ele escreve aqui, Abacuque fala: Senhor, não permita que isso aconteça, capítulo 3, verso 2, mas aviva a tua obra, aviva esta obra. Aí no final da sua oração, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala: mas ainda que eu não veja, ainda que a nação seja invadida,
ainda que as ovelhas morram, ainda que os babilônicos levem todos os frutos, ainda que os babilônicos levem todas as vacas, ainda que nós sejamos escravos da Babilônia, ainda que nós passemos por um período difícil da nossa vida, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a profecia de Abacuque. Queridos, eu acho que é uma das profecias mais desastrosas que existe na palavra de Deus. Porque ele está dizendo aqui que o povo iria passar por um perrengue terrível, por uma dificuldade muito grande. Mas o povo ia se alegrar no Deus da sua salvação, mesmo passando por dificuldade. Porque o que nos alegra é a salvação que nós temos do Senhor. Não é isso que nos alegra? Né? Se for a nossa conta no banco, a gente chora. Né? Vai lá no caixotinho no estado, a gente chora. Mas olhe para o Senhor. Nós nos alegramos na salvação que o nosso Deus Ele tem para nós. Agora vamos ver quando se cumpriu, vamos ver o avivamento do Senhor. Vamos para Neemias, capítulo 8. Tá? A história de Neemias acontece após 70 anos após a história de Abacuque. Tá? Vamos para Neemias, voltando aqui para o livro histórico rapidinho, e nós já adentramos a mensagem. Neemias, capítulo de número 8. Vamos suprir bastante. Eu ler do verso 1 ao 12, nós vamos começar aqui no 4. Ó. Neemias, capítulo 8, verso 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sena, e Ananias, Urias e Ilquias, e Maséias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misarias, Malquias, Assum, Asbadana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando a mão, inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra. Depois que eles foram libertos, então, por Ciro, e voltaram para Jerusalém, reconstruíram os muros da cidade, começaram a reconstruir o templo do Senhor, Deus levanta um profeta e fala assim: é hora do povo fazer um concerto comigo. Então eles pararam um dia, todo o povo ficou diante do púlpito de madeira que foi reconstruído somente para isso, diz o verso número 4. Esdras pegou a palavra do Senhor, que naquela época era somente a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, leu os 5 livros diante de todo o povo. Diz aqui os primeiros versículos, que foi das 6 da manhã até o meio-dia. Quando ele começou a ler, diz o texto que nós lemos aqui, verso de número 5, final dele, que todo o povo se colocou em pé, ouvindo a leitura do livro, com a mão direita levantada, dizendo Amém e Amém, fazendo ali um concerto com o Senhor. Então, a oração de Abacuque, aviva, ó Senhor, a tua obra, foi aqui se cumprida. A obra do Senhor foi avivada entre os judeus, para a glória do Senhor. Porque quem faz, queridos, é o Senhor. Quem faz não é homens. Quem faz é o Senhor. E com esta palavra eu convido a você que abra comigo em João capítulo 21. E nós vamos manter a nossa Bíblia aberta aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 21. Daqui de Esdras se tirou esse costume, né? De quando a gente concorda alguma coisa na igreja, a gente levanta a mão direita e fala Amém. Então a gente tirou esse costume, quando a gente vai fazer o primeiro leitura bíblica, todos ficam de pé, né? Costume não, são bons costumes, aliás, né? Que expressam realmente respeito e reverência ao que está acontecendo. Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 em diante. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael,
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles: não. E ele lhe disse: lançai a rede direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não se distanciavam mais do que 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão disse a seus, por ter lhe dito pela 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando vós fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E disse-lhe isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue. Interessante o texto, não? Algumas lições o Senhor falou ao meu coração nessa semana. Quero compartilhar aqui com os amados irmãos. Nós estamos trabalhando juntos já há 4 anos. O tempo passa, não? Estamos iniciando o 5º ano juntos aqui nesta casa. Parece que foi ontem que chegamos aqui a primeira vez. Primeira ceia que fizemos juntos, a irmã Edilice serviu a ceia, o irmão Ricardo nos recepcionando ali na porta. Primeiro domingo que estivemos aqui, o irmão Ricardo me levou lá em cima, nós oramos juntos logo no primeiro domingo, né? A amizade já começou logo ali, graças a Deus. E nós, quando chegamos aqui, logo surgiu uma oportunidade para o irmão Ricardo, né? Ele nos abandonou. Ele vai ver. Vai ver só, a gente se liga a qualquer dia. Brincadeira. E nós ficamos aqui no início com 24 membros, iniciando o trabalho. O Jorge estava chegando, solteiro, ainda, né? Solteiro ainda. Alguns irmãos estavam chegando. A irmã Val nem sonhava com a gente ainda, né? A irmã Lourdes também não. O irmão Cláudio frequentava esporadicamente, ainda não era batizado, né? E começamos o nosso trabalho. Para a glória de Deus, chegamos a 60 membros. Né? Hoje, devido a algumas circunstâncias que se apoderaram ao redor, não circunstâncias da igreja, não foi provocado pela igreja,
nem pela diretoria não atribuímos isso, mas foi uma situação que infelizmente vivemos como igreja do Senhor, e que hoje nós, calculando assim, o que nós ficaremos com uma média de 30 membros, né? Vantagem do que de quando era 24. Nós estamos começando com um pouco a mais, né? E sabe como nós estamos, queridos? Confiantes no Senhor. De quem que é esta casa? É do Senhor. Quem sempre sustentou essa casa? Foi o meu dízimo. Foi mesmo? Quem sempre sustentou essa casa? Foi o Senhor. Quem são as colunas dessa casa? Sou eu, pastor, porque eu oro todos os dias ajoelhado por essa igreja. Amém, você faz muito bem. Mas quem sustenta? É o Senhor. E quem vai continuar sustentando essa casa? Por quanto tempo? Pelo tempo que Ele quiser. Pelo tempo que Ele determinar. Se um dia Ele falar assim, fecha essa porta, mas não tem como, porque Ele disse na palavra dele que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E a igreja seria militante na terra até o dia do arrebatamento, né? Então a igreja é militante na terra. Se ela é militante, ela está presente na terra até o dia do arrebatamento. Então, até o dia do arrebatamento da igreja, estaremos aqui, se Ele assim nos permitir, ou quem sabe nos promova para a glória e vamos para a glória com Ele. Mas como nós continuaremos aqui? Tem pessoas que mandam o WhatsApp, pastor, e agora? Ficamos apenas em 30. Glórias a Deus. Né? Essa semana retrasada, não vou lembrar qual dia, mas mandou uma mensagem assim para mim. Que bom que fulano de tal ficou. Né? Esse que ao menos não saiu ficou. Né? Irmãos, sabe quem ficou aqui que é o mais importante? O dono, que é o Senhor. Se Ele está aqui, o agir é dele. Se Ele está aqui, Ele vai sustentar todas as coisas. Mas infelizmente nós vimos algumas pessoas como Pedro. Nesse momento que nós lemos esse texto aqui, Jesus tinha morrido e ressuscitou, apareceu 2 vezes aos discípulos, bem esporádico. Eles não faziam mais milagre. Pode ver que tinha quanto aqui em volta deles? Meia dúzia? Eles eram multidão, né? Quando foi multiplicar pães e peixes, eram 20 mil pessoas ao redor dos discípulos. Aqui nesse momento tinha meia dúzia. Nós vemos aqui no verso 2 quem que estava lá. Meia dúzia. Aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, sabe, eu acho que Jesus não vai vir mais aqui não. Sabe, eu acho que o nosso ministério acabou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar. Porque ele era pescador antigamente. Essa era a profissão dele. Ele tinha barcos, ele tinha rede, era experiente, né, na pesca. Interessante que era tão experiente na pesca que passou a noite toda e não pegou nada. Né? Não pegou nada. Mas era experiente. Então o que nós aprendemos aqui, queridos? Primeira coisa, que a nossa dependência, ela é do Senhor. Pedro é experiente. Todos aqui eram pescadores. Por exemplo, Natanael, que era lá de Caná da Galileia, está no verso número 2, ele era pescador. Jesus estava passando ali, ele e o irmão dele ali, que eles tinham uma pescaria ali de família, né? Tinham barcos e estavam ali. Jesus falou para eles, falou assim, olha, vocês agora vão ser pescadores de homens, me sigam. E eles deixaram as redes e foram seguir a Jesus. Eles eram pescadores. Eles eram experientes. Então, queridos, o que adianta a nossa experiência no reino de Deus? Ajuda. Fazer uma faculdade teológica, queridos, ajuda a gente a entender muito melhor os textos bíblicos. Mas não é a experiência que faz o ministério. O que faz o ministério é a dependência total do Senhor. Porque aqueles homens experientes, a hora que Jesus falou assim, não vai ter nenhum peixe nessa rede, não tinha. Pescaram a noite inteira, se desgastaram, cansaram, trabalharam para isso e não pegaram nada. E a hora que Jesus falou, joguem a rede daquele lado, eles tiraram tanto peixe que eles estavam verso 8, 200 côvados, mais ou menos 90 metros
da praia, eles tiveram que gritar para que alguém fosse com outro barco ajudar a buscar aqueles peixes, tantos peixes que eram. Diz aqui o verso de número 11, que eram 153 grandes peixes, e foi por um milagre, logicamente, que a rede não se rompeu. E sabe o que é o mais interessante, queridos? Se nós não pescarmos, o Senhor Jesus faz brotar peixe, porque o Senhor Jesus não pescou um único peixe, mas quando eles chegaram ali na praia, tinha um peixe assadinho ali na brasa. Jesus ainda tem um gosto de comida, né? Falando em peixe na brasa, eu lembrei da irmã nova agora, não sei porquê. É o que nós tínhamos combinado, né? Brincadeira. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos? Que a nossa dependência, ela não é de homem, ela não é do pastor, não é da liderança, não é de ninguém. A nossa dependência é unicamente do Senhor. Dependemos dele, somente dele, e somente com ele, e a hora que ele quiser, ele manda 153, a hora que ele não quiser, ele vai falar, agora não vai ter nenhum, vai ficar só vocês aí mesmo, e é ele que manda. Se a igreja é dele, se as nossas vidas são dele, nós temos somente que obedecê-lo. Segundo segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, é que Jesus nos chama para vivermos um amor radical. E isso é bem complicado. Há uma escola exegética, até comentei com os irmãos hoje de manhã, e eu estudei muito ela há alguns anos atrás, porque quando João ele escreve o seu evangelho, João ele escreve em grego. E no grego nós temos várias palavras diferentes para expressar amor. Então nós temos o amor ágape, temos o amor filéu, temos o amor eros, e cada um desses é uma palavra diferente. Então, por vezes, nós colocamos aqui que o primeiro era o amor ágape. Depois, no verso de número 16, Jesus está perguntando para Pedro do amor filéu. Se ele tinha primeiro o amor ágape, depois ele tinha o amor filéu. Mas tem uma coisa que essa teoria cai por terra. Porque embora Pedro escreveu aqui em grego, João escreveu em grego, mas era o gênero literário dele. Era o gênero literário. Em outras passagens, quando ele fala de amor, ele usa outra palavra para amor que não tinha nada a ver com filéu, que não tinha nada a ver com eros, que não tinha nada a ver. E estava expressando realmente a palavra amor. Porque Jesus e Pedro, agora sim Pedro, né, que é o maior protagonista dentro dos evangelhos depois de Jesus, eles conversavam em aramaico, que era a língua que eles falavam na época. E dentro do aramaico é como no português, nós temos apenas uma única palavra para escrever amor. Então não tem como nós fazermos aqui uma escola exegética e tentarmos embutir no texto aquilo que não tem. Tentarmos aqui embutir o que não tem. Mas Jesus ele é muito claro na sua primeira pergunta, verso de número 15. Amas-me mais do que estes? Ou seja, você me ama mais do que o ministério? Pedro, você me ama mais do que fazer milagres? Pedro, você me ama mais do que multiplicar pães e peixes? Onde está o seu coração, Pedro? Ele está naquilo que nós fizemos em nome do Senhor, aquilo que nós pregamos. O seu coração está em quantas pessoas se salvaram, em quantos seguidores nós trouxemos, em quantos nós curamos, ou o seu amor está em mim? Essa é a pergunta de Jesus. Aí nós perguntamos para nós, né? Como que nós vamos continuar aqui com a igreja? Com amor radical? Porque nós somos baseados no quê? No ministério? Em pessoas? Ou no quanto nós amamos a Cristo? A nossa base sempre será o quanto nós amamos a Cristo. Por que nós congregamos aqui na igreja? Porque nós amamos a Cristo. Por que nós oramos? Porque nós amamos a Cristo. Por que você hoje, pleno domingo, você não está lá na sua casa comendo pizza, ou esquentando aquela macarronada que agora vai estar aqui dentro, né? Porque vai esquentar de novo agora, vai mudar tudo. Não está lá assistindo um filme,
com seu marido, não está lá desfrutando do dia de descanso, porque nós amamos a Cristo. Essa é a razão de estarmos aqui. Essa é a razão de exercermos o ministério. Essa é a razão dos irmãos do Ministério do Louvor que chegam mais cedo aqui para ensaiar, para se preparar, dos diáconos que preparam a ceia, né? Ninguém ganhou nada por preparar a ceia. Pelo contrário, né? Eles foram lá com pão ainda. Tudo isso é por amor a Cristo. É porque amamos a Ele. Por que nós temos um compromisso com a igreja local? Porque nós amamos a Cristo acima de todas as coisas. Nós não podemos amar a igreja acima de Cristo. Quando nós encontramos a igreja de Cristo pela primeira vez, isso aconteceu comigo, creio que com você também, nós encontramos um lugar onde o Senhor Jesus era louvado. Nós falamos, nossa, que lugar abençoado, que lugar bom, vou frequentar aqui, vou congregar aqui nesse lugar. Talvez você nasceu em berço evangélico, mas se você veio do mundo, assim como eu vim, né? Quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu vi ali bateria, eu vi ali instrumentos novos, eu vi ali uma palavra que realmente trabalhava no nosso coração. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso, vou congregar aqui, vou me filiar a essa igreja, né? Não conhecia a palavra nem igreja até a época, né? Então pensei que era tipo um clube, né? Vou me filiar a esse lugar, vou estar aqui. E eu amei a igreja. Mas sabe o que o Senhor nos chama? Amar a Ele em primeiro lugar. Porque se eu tivesse amado somente a igreja, na primeira crise que a minha igreja passou, eu teria desistido. Eu teria abandonado. Porque eu amava a igreja. Por isso nós precisamos amar em primeiro lugar o Senhor. Por isso que o amor é radical. Nós quebramos aqui todos os paradigmas. Quebramos aqui todos os protocolos. E vamos amar unicamente a igreja. Vamos amar unicamente ao Senhor e não amar a igreja. Amar a Ele em primeiro lugar. Quem deu a vida por nós foi o Senhor Jesus. Quem se entregou por nós, quem entregou o seu amor por nós foi Ele. Por isso que nós precisamos amá-lo em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E a terceira lição que o Senhor ele fala ao meu coração, nesse texto aí que está falando ao seu também, está no verso de número 19, quando ele fala assim para Pedro: isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. É tão interessante, e tem pessoas que tentam deixar o texto aqui mais bonito, né, falando que quando Pedro negou Jesus foi diante de um braseiro, né? Não, quando Pedro disse que iria ficar com Jesus até a morte, depois ele negou, foi diante de um braseiro. E agora Jesus fala com ele também diante de um braseiro. Né? Tentam deixar o texto mais bonito, né? Mas olha que interessante, Jesus fala assim para ele no verso 18, olha Pedro, vamos trazer aqui para um português mais simples. Quando você é moço, e você tem forças, você põe a roupa que você quer. Verso 18, vai acompanhando no seu livro. Mas depois, quando você fica velho, você somente estende as mãos e as pessoas colocam em você a roupa que eles querem. Isso acontece com os velhinhos de idade, né, que já não tem mais condições de alugar da roupa, pegar, então a gente vai lá, escolhe e põe neles. E eles ainda, verso de número 18, eles ainda te levam para onde você não quer ir. Aí, verso 19, João escreve assim: mas ele só estava falando isso para dizer que Pedro iria também morrer, idêntico a Jesus. E Pedro morreu, crucificado. Mas quando ele foi crucificado, lembre-se do que ele falou? Eu não sou digno de morrer igual ao Salvador. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Terrível a morte dele. Terrível a morte dele. A do Senhor também foi terrível em nosso lugar. Mas terrível o que ele viveu. Mas Jesus fala assim para ele no final: segue. Segue. E aqui nós encontramos a terceira lição, que é a negação incondicional. Por que incondicional? Porque aqui não há como negociar. Não há como a gente falar: Senhor Jesus, eu nego, mas o Senhor me abençoa. Aqui não tem como negociar.
Aqui é incondicional mesmo. Sabe como, amados? Porque assim, nós vamos trabalhar pela casa. Vamos trabalhar pela casa. Vamos trabalhar em prol dessa igreja. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Vamos dedicar o nosso tempo em prol dessa igreja. Mas a glória será só do Senhor. Aqui é incondicional. Aqui a gente não negocia. Eu falo, Senhor Jesus, eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou lá, eu vou pintar aquelas paredes, eu mesmo vou doar a tinta, eu mesmo vou consertar aquela parte ali do rodapé que está toda quebradinha ali, eu mesmo vou fazer que nem o irmão Claudio ficou hoje domingo ali, consertando a porta do banheiro feminino ali, para as irmãs poderem usar, e o Senhor me dá um pouco da glória. Aqui não tem como, queridos, a gente negociar. A glória é somente do Senhor. Quantos tentam negociar com Cristo e depois desistem da igreja e saem daqui falando assim, lá eu não fui reconhecido. Como dizem por aí, aqui não é MF, para que as pessoas sejam reconhecidas. Quem é o glorificado aqui é somente o Senhor. Né? Quantos mudam de igreja e falam assim, nossa, naquela igreja eu fazia isso, e eu fazia aquilo, e eu ministrava o louvor, e depois eu pregava, e eu falava da oferta, e eu mesmo dava a oferta, e eu fazia isso, eu fazia aquilo, e o pastor não me reconhecia. Queridos, a glória é só do Senhor, e isto é inegociável. É inegociável. Não tem como. Você pode cantar a canção mais linda que for, com o tom mais lindo, totalmente afinado. E se a hora que você sentar no banco, ninguém falar para você que lindo que você cantou hoje, o Senhor foi glorificado. Se toda a igreja chegar em você e falar assim, nossa, irmão, que benção, continue assim, o Senhor foi glorificado. Mas se ninguém falar nada, o Senhor foi glorificado da mesma forma. E esse é o ponto mais importante. E sabe como que eu aprendi isso, amados? Passando uma situação assim, que eu compartilhei até com a minha esposa. Há algum tempo atrás, o nosso querido pastor ali do Parque Florestal, o pastor Lima, já falecido, infelizmente, estava internado no hospital. Sabe quanto tempo que estava internado, queridos? 4 meses. Aguardando o exame. 4 meses, sem tratamento, aguardando o exame. Eu liguei para um colega pastor e falei assim, pastor, eu mando o WhatsApp para ele uma vez por semana. E hoje eu perguntei para ele, quantos pastores mais da nossa associação conversam com ele? Ele falou assim, que nenhum. Eu falei assim, pastor, tem como o pastor fazer uma chamada de vídeo hoje? Com alguns pastores aqui, com ele, nós conversarmos com ele, coisa de 10 minutos, assim, no máximo, porque ele pode usar o celular ali no leito, né? E nós fazemos uma oração com ele. E ele falou, tem. Depois do almoço a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Fizeram e não me chamaram. Não me chamaram para a chamada de vídeo. Sabe, no começo eu fiquei chateado? Falei, poxa vida, eu queria tanto participar. Aí um dia orando, eu falei assim ao meu coração. Você queria que ele recebesse uma chamada de vídeo? Ou você queria sair na foto lá com todo mundo, para todo mundo ver que você estava junto? Falei, poxa Jesus, podia ter sido mais devagar, né? Precisava dar a cintada assim tão forte. Porque qual que era o desejo? Que ele se alegrasse com outros colegas. Visto que os colegas estavam se importando com ele. E isso aconteceu? Aconteceu. Independente se um dia ele soube que eu tive a iniciativa, ou se foi outro que falaram ali, se falaram para ele, foi o pastor Paulo que pediu para a gente fazer, então agradeça a ele. Isso não aconteceu. Mas o mais importante aconteceu, ele recebeu a videochamada. E hoje ele está na glória. Eu nunca mais vi ele pessoalmente, né? A próxima vez que eu vi ele, infelizmente, foi no próprio velório dele. Né? Mas aconteceu. E a glória foi de quem? Do Senhor. E o Senhor foi glorificado e exaltado. Queridos, muitas vezes nós vamos trabalhar aqui para casa. Para essa casa. Aliás, vocês vão trabalhar para essa casa. Né? Amém, né? Nós vamos
trabalhar aqui, vamos colocar as nossas forças aqui, vamos nos empenhar aqui. E muitas vezes nós não seremos reconhecidos. Nem o nosso nome vai aparecer. Agora a gente vai ficar triste por isso? Não, nós temos que nos alegrar no Senhor da nossa salvação. Porque a negação, ela é incondicional. Essa parte a gente não tem como negociar com Jesus. Né? Nossa, eu fiz tanto e o pastor nem citou meu nome lá no púlpito. Não tem como a gente negociar com Jesus. A glória é só dele. E é tão interessante que Jesus ele manda a gente estudar a Bíblia. Ele manda a gente preparar o esboço do sermão. Eu passo a semana pensando, preparando, elaborando, trabalhando. Aí quando chega aqui, quem faz é ele. A gente se prepara a semana inteira, a gente ora, a gente busca, a gente estuda, a gente vai pegar artigo, e a gente vai ler livros históricos para saber o que a gente vai falar. Agora, quando ele chega aqui, quem trabalha no seu coração é ele. E quem que é glorificado? É ele. E a gente vai se preparar para outra semana fazer tudo de novo. Amém? A negação, realmente, é incondicional. Então, só lembrando, dependência total do Senhor, amor radical e negação incondicional. E vamos nos lembrar de Atos capítulo 2, 42, que é o tema da nossa casa para o ano de 2023. Que já é de vários tempos, né? Desde que estamos aqui, nós temos esse texto como base. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, os 4 pilares da igreja. E quanto isso, verso 47, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que interessante. Verso 42. Eles saíam pelas ruas, eles colocavam o carro de som avisando que ia ter culto, tal, alguma coisa. O que eles faziam? Viviam o evangelho. Doutrina dos apóstolos, comunhão, alguma comunhão é importante. Partir do pão, daqui a pouco, e as orações que nós já fizemos aqui hoje. Verso 47. Enquanto eles faziam isso, quem acrescentava à igreja? O Senhor. É Ele quem acrescenta à igreja. Aqueles que vão se salvar e aqueles que vão congregar e que vão servir aqui nesse lugar. Por isso que nós podemos ficar totalmente confiantes no Senhor. Amados, eu queria tanto trazer essa palavra para você que agora tirou um saco de cimento aqui das minhas costas, de 50 quilos. Eu vi que muitos irmãos estavam apreensivos esses dias, mas eu quero trazer uma palavra para você ficar confiante, para você ficar tranquilo. Vamos servir ao Senhor com interesse de coração, vamos continuar firmes com o Senhor, e Ele é quem vai acrescentar a este lugar. Da mesma forma como o povo, quando foi avivado, fez ali com Esdras, ali no Antigo Testamento, eu pergunto aos irmãos aqui, com quantos o Senhor pode contar a partir de hoje para trabalhar fielmente a esta casa? Levante sua mão direita. Amém? Amém? Que bom. O Senhor conta com você. O nosso compromisso, Ele é com o nosso Senhor. Vamos orar, Pai? Obrigado, Jesus, por este momento que o Senhor nos dá. Obrigado, a Deus, por esta oportunidade tão maravilhosa e tão rica, ó Pai, de ouvir a Tua palavra e assumir um compromisso em Te servir melhor a cada dia. Pai, que nós possamos verdadeiramente ter essa dependência total no Senhor, viver este amor radical e a negação incondicional, para como assim foi com Abacuque, vendo o resultado da sua oração, lá com Neemias e com aquele povo que voltou e se converteu ao Senhor, que nós possamos ver, ó Pai, o fruto do nosso trabalho, glorificando ao Senhor a cada dia. Por isso que nós clamamos mais uma vez, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, esta igreja, aviva, Senhor, esta comunidade de crentes que servem ao Senhor aqui no Jardim Herculano. Aviva-nos, ó Pai, nesta noite, para a glória do Teu nome, e que possamos, ó Deus, esse compromisso que aqui assumimos, sermos fiéis a Ele a cada dia, confiante unicamente no Senhor e amando unicamente o Senhor. Agradecemos a Ti por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.